Olá, alunos! Aqui com a nossa aula de número 4, né? Estamos aqui iniciando mais uma vez com vocês. Eu sou o professor Alexandre, professor de artes, né? Estou aqui todos os símbolos de artes aqui, né? O símbolo da música, o símbolo do teatro, ó, olha ali a dança, né? E aí nós vamos começar a nossa aula de hoje, né? Vamos ver aí, primeiro de tudo, a minha apresentação aqui. Eu sou o professor Alexandre, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Com ênfase em música. Nós vamos ver muitas coisas de música ainda nas aulas de arte, né? E sou especialista também pela mesma universidade. Então vamos para o assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos ver bastante aqui sobre... Meu Deus, calma aí. Vamos habilitar aqui a nossa caneta. Então, nós vamos dizer bastante sobre o neoclassicismo e sobre o romantismo, ok? Do século XVIII. Então, vamos lá. História da arte aqui para nós. Então, vamos iniciar aqui com o neoclassicismo, né? Entre o século XVIII e XIX, surgiu o estilo academicismo, porque ele surgiu nas academias, mantidas pelo governo. Tá? Então, as escolas, academia, como eram chamadas escolas, né? Que eram mantidas pelo governo, ensinavam as concepções da arte greco-romana. Vamos entender o que é tudo isso aí. Então, academicismo ou neoclassicismo, tá? Eram os dois nomes desse tipo de arte que nasceu nas academias, né? Os alunos começaram a estudar a arte grega romana, né? E aí começou a surgir um estilo, né? De acordo com os neoclassicistas, né, só haveria arte se os artistas resgatassem os ideais gregos e renascentistas. Então, a arte nesse período era considerada bela. Por quê? Porque a arte grega era uma arte voltada para a busca do belo, tá? E os renascentistas procuravam fazer uma arte que não estivesse somente ligadas aos temas religiosos. Nós vimos aí, em outras aulas, né, que houve bastante influência da religião nas artes. Né? Então, nas escolas de belas artes, nas academias, os alunos deveriam conhecer a arte do período antigo e, por isso, era produzida e baseada na técnica e nas convenções gregas e romanas, entendeu? Então, era isso aí que era obrigatório naquelas escolas, ok? Então, vamos ver melhor aqui o neoclassicismo, esta nova arte clássica, né? O neo é uma palavra que significa novo. Então, o neoclassicismo foi um estilo dominante na arte ocidental, do século XVIII até aproximadamente 1830. 1830 já é início do século XIX. Okay? Esse movimento buscava reviver o espírito das grandes civilizações da Grécia e da Roma antiga e reagir ao hedonismo e à frivolidade do movimento rococó. Essa palavra aqui, hedonismo, é um conceito que tem a ver com a busca do prazer, né? E a frivolidade é a leviandade, é a falta de compromisso com as coisas da religião, né? Então, reagindo a tudo isso aí que eles criticavam do movimento rococó, né, buscando reviver as concepções antigas, é que vem o
neoclassicismo, esse novo movimento aí, ok? A principal fonte de inspiração para os neoclassicistas vinha das narrativas literárias e históricas. Então, através dessas narrativas aí, eles procuravam montar aí os seus quadros. Temos aqui, ó, a morte de Sócrates. É uma pintura, né? Que ela tinha características próprias do neoclassicismo. Efeito de luz e sombra e o protagonista da cena, né? Sócrates, aparecendo bem mais aqui, né? Então, o Sócrates foi um filósofo, né? Que tinha várias ideias, né? Muito conhecidas. Conhece-te a ti mesmo. E essas ideias aí, elas batiam de frente com... Ele era ateniense, né? Com o poder, né? com aqueles que dominavam. E aí, o que aconteceu? Ele foi condenado, ele foi considerado herege e foi condenado a tomar um veneno, né? E aí esse quadro mostra ele, depois de, olha, com o cálice lá, depois de tomar, né, o cálice de veneno, cicuta, ele morreu conversando com as pessoas alguns minutos depois. Ele tomou e ficou esperando o efeito lá e falando suas ideias. Aqui temos a Grande Odalisca. É um quadro de Jean-Auguste Dominique Ingres. É uma pintura encomendada por uma arquiduquesa, né? Carolina de Nápoles, que as características eram a atmosfera serena, com mais atenção aos contornos da mulher lá, do que a cor. Vamos entender um pouquinho aqui, ó. Odalisca era uma mulher considerada escrava. Os reis tinham seus haréns, né? Os granduques, os ricos, né? Tinham seus haréns. E esses haréns tinha várias pessoas para cuidar. Entre eles tinha essas escravas, essas mulheres que trabalhavam lá, que eram obrigadas a qualquer coisa que os seus donos, né, eles mandassem. Então, essa mulher aí se submeteu a pousar para esse quadro, né, para esse desenho, né? E aí temos aí um nude. Chegamos então aqui ao romantismo, tá? O período em que o romantismo dominou a arte foi início do século XIX. Tá? Nesse momento histórico estavam acontecendo diversas mudanças políticas, sociais e culturais, que tinham ligação com os acontecimentos do fim do século XVIII. Dentre os principais acontecimentos estavam a Revolução Industrial, que possibilitou a criação de máquinas que solucionavam problemas técnicos de produção, mas que também provocavam mudanças significativas, como a divisão do trabalho e o começo da especialização da mão de obra. Então, a influência aí da tecnologia, da novidade, né, nas artes. Vamos ver como foi isso aí. O romantismo proclama a liberdade de criação e de expressão. São características do romantismo: liberdade de criação e expressão, nacionalismo, historicismo, medievalismo, tradições populares, individualismo, egocentrismo e pessimismo. Todos esses temas aí, ó, tem nada a ver com religiosidade, né? Tem nada a ver com aspecto religioso. Então, são essas as características do romantismo. Vemos aqui, por exemplo, aqui, ó, O Pesadelo, né, de Henry Fuseli.
Então, vamos ver aqui. Esse espírito romântico era moldado em parte pela filosofia de Kant, Engels e Schlegel. Para eles, né, resumindo aqui, para eles o mundo interior do artista era o conteúdo da esfera romântica. Olha que interessante, tá? Então, era essa ideia que influenciava a arte romântica. Era o conteúdo interior. Então, temos aqui, ó, esse quadro nós vamos ver mais abaixo e vamos falar um pouquinho sobre ele. A bolsa ou balsa de Medusa. É balsa. O movimento romântico enfatiza a exasperação das emoções. Muita emoção. A turbulência da psicologia humana e a força terrível da natureza, muito maior e mais poderosa do que a própria humanidade. Então, sentimentos interiores. A obra A Balsa da Medusa, do artista Theodore Gercourt, é uma clássica composição piramidal com a representação expressiva e apavorante de um naufrágio autêntico, ocorrido 3 anos antes da sua conclusão. Então, o que acontece é o seguinte, essa pintura, olha aqui, ó, retrata logo que aconteceu o naufrágio, as pessoas tentando se salvar, né? Tentando se salvar em balsas. E alguns não conseguiram, e outros conseguiram, é um desespero total. Então, ela entrou em exibição no Salão de Paris em 1819 e causou escândalo por trazer à tona um episódio perturbador. O capitão da fragata Medusa era um marinheiro incompetente, provocou o naufrágio lá próximo ao Senegal, da fragata francesa. Ele pegou esse posto aqui por meio de conexões familiares com o governo e a sobrevivência dos náufragos envolvera casos de canibalismo e loucura. As balsas, né, ficaram vários dias à deriva no mar. Tá? E isso, a fome, levou a vários relatos aí de várias situações. Então, o Theodore, ele retratou aí, denunciou aí, mostrou, ilustrou esse acontecimento. E isso causou muito problema porque o capitão era de família, não é? Tinha uma relação aí, né, com o governo, e aí entra a família no meio, e aí deu confusão por causa disso, muita confusão, né? Causou escândalo, porque ele fez as pessoas saberem, através dessa pintura, desse problema aí, desse capitão aí incompetente. Vemos aqui um quadro aqui bastante conhecido, que é A Liberdade Guiando o Povo, do francês aqui, Eugène Delacroix. Esse tema aqui, A Liberdade Guiando o Povo, é o levante de julho de 1830, né? Um acontecimento na França que causou a substituição do rei Bourbon, Carlos X, né, por Luís Felipe, duque de Orleans. Veja aí que a liberdade está representada aí por uma mulher, né? Lá com a bandeira, lá, guiando as pessoas. Então, Eugène Delacroix, falando um pouquinho mais sobre o quadro, ele retrata um movimento crucial da revolta, né? O rompimento das barricadas pelos rebeldes. O povo lutava por ideais nacionalistas e republicanos, né? Que ideais eram esses? Liberdade, igualdade, fraternidade.
Ok. Então, essa bandeira que está lá no quadro, ao colocar o vermelho tricolore sobre uma mancha de céu azul, Delacroix destacou o seu tom vibrante. A justaposição das cores complementares, azul e vermelho, é impressionante. As cores da bandeira se repetem na roupa do trabalhador de camisa azul aos pés da liberdade. Então, gente, isso aqui é uma análise do quadro lá. Vale a pena você rever, né, e procurar ver essa descrição que está aí, para você entender melhor o quadro. Ok? Mais ainda um pouquinho, ó. Tá vendo? A bandeira aí, as cores, né, o destaque das cores. O pé da liberdade. Vamos ver o que é isso aqui. A posição do pé da liberdade sobre a barricada sintetiza um movimento grandioso da batalha. Olha lá. Temos atenção aqui aos detalhes, né? Muito importantes. Ó, o douro ondulado sobre a sua roupa também contribui para a sensação de movimento, né? Essa cor aqui, ó, na roupa dela, estabelecendo o acontecimento como uma virada histórica. Ok? Então, vemos aqui, ó, um artista brasileiro retratando aqui a Batalha dos... Peraí, calma, deixa eu voltar aqui na Batalha dos Guarapes, né? Olha aí. Todas as cores, todas as características, né? Vemos também aqui, ó, a Batalha do Havaí, por Pedro Américo. Ok? Não é um simples quadro, é a própria guerra sobrecarregada de todos os seus horrores. Foi isso que disse o jornal sobre esse quadro aí. Então, esse retrato desses acontecimentos, dessa maneira, com essa vibração toda, causava escândalo naquela época. A Batalha dos Guararapes, realizada em 1875 a 1879, e a obra A Batalha do Havaí, de Pedro Américo, de 1872 a 1877, na Exposição Geral de Belas Artes, de 1879, foram expostas lado a lado. Isso aí motivou um debate. Esse evento ficou conhecido como a questão artística, né? Ambas as telas permitem a comparação pelo tema, mas os contrastes da execução e estilo colocam as esferas completamente diferentes, colocam em esferas completamente diferentes. Ok? Na Batalha dos Guarapes, Vitor Meirelles parece cristalizar as figuras, deixando a cargo das espadas, lança a condução do olhar, com uma versão estática. A cena não resiste claramente à ação. A batalha apresenta e pontua a superfície da obra com condições que permitem a transferência do observador. Quer dizer, esses detalhes aí da pintura são exatamente o que demonstra as características. É uma análise da obra, permite. Então, é importante você voltar a olhar e comparar com o que está falando aqui, ok? A pintura histórica foi útil à construção da identidade nacional, o nacionalismo, em razão de seu caráter educativo. Deu visibilidade aos grandes movimentos históricos da nação e seus heróis. Ok? A obra Batalha do Havaí, 1877, constrói uma cena de luta. Os homens se apresentaram em luta contínua, sem reconhecer o herói da batalha. O quadro retrata um acontecimento ocorrido 9 anos antes de Pedro Américo pintar. No gênero pinturas heróicas, tinha o propósito de enaltecer os heróis nacionais, mas a obra não foi elaborada sob o formato de um nacionalismo simplista,
na imensa tela, diluía figuras heróicas, evidenciando a violência e não tomou partido da nação e dos militares. Então, chegamos aqui às nossas referências, né? E aí, no final da nossa aula. Então, alunos, espero que vocês voltem aos quadros, comparem com os acontecimentos, né? com as cores, com as características, e tirem as suas próprias conclusões e aprendam um pouco mais com isso. Tchau!